Olá pessoal, tudo bem? Sou a Silvana Carvalho e esse é meu canal Sampa City Girl e mais um vídeo que eu tô fazendo aí para compartilhar com vocês, tá? Fiquei um tempinho sem gravar, tô trabalhando muito, estudando muito também, mas eu tô por aqui para conversar sobre um assunto, inclusive, que eu já tô para falar faz um tempão. Bom, e esse assunto é bem básico, tá, gente? É bem básico mesmo, é claro, o nome já diz tudo, saneamento básico. Mas meu espanto, assim, é porque de tão básico ele deveria estar mais avançado, mas não é o que a gente vê, tá? Então eu vou começar com alguns números e são números, assim, mais uma vez eu vou usar essa palavra, eu usei no outro vídeo, assustadores. Bom, quase metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, ou seja, nós somos 210 milhões de brasileiros e metade dessa população, quase metade, não tem acesso a esgoto tratado. Então, assim, é uma coisa alarmante, tá? A gente vê aí que, além desses números, tem o caso também das escolas públicas no Brasil. 49% das escolas públicas no Brasil também não têm acesso a esgoto tratado, ou seja, a gente tem problema de acesso à água potável, problema de esgoto a céu aberto, transmissão de doenças, e isso vem para a questão da educação também. Então, fica uma reação em cadeia, um assunto afetando o outro, tá? Vamos lá ao que eu apurei do assunto para conversar. Bom, tem uma MP, uma medida provisória que caducou, que acabou em junho desse ano, tá? E ela virou uma PL, que é um projeto de lei, e está em discussão na Câmara dos Deputados agora. Já passou pelo Senado, o Senado aprovou, e essa MP, que agora virou projeto de lei, o que ela consiste? Em regular o marco do saneamento básico, tá? É um assunto antigo já no Brasil, pelo que eu vi, tem várias, desde 2005 já foi tentado fazer isso, falar sobre esse marco do saneamento, mas o assunto começou a esquentar melhor em 2015, quando teve uma cúpula, uma conferência da Organização das Nações Unidas, onde o Brasil se comprometeu até 2030 a universalizar a água potável, acesso de água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Parece que é longe, mas a gente está aí, chegando em 2020, então são 10 anos aí, passa muito rápido. Então, com isso, a discussão voltou e passou pelo Congresso, passou pelo Senado e agora está com discussão na Câmara e, pelo que tudo indica, até o fim do ano, segundo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, esse assunto vai ser votado lá. Se for votado, ele volta para o Senado para alguns ajustes, algumas alterações, e depois, se der tudo certo, vai para o presidente para sanção. Bom, pessoal, e o que fala esse marco do saneamento? Ele fala sobre a privatização dos serviços de saneamento básico, que vai o quê? Sai da esfera pública e vai para a esfera privada, ou seja, vai abrir licitação para que empresas possam participar nesse processo e oferecer esses serviços básicos para as pessoas. O problema, tá? Parece inicialmente uma questão até muito boa, só que o debate de alguns senadores, e agora vai ser na Câmara também, é a questão dos lobbies, do lobby das empresas de saneamento, tá? As empresas, elas querem lucrar com o serviço, claro, é o objetivo delas. O problema é que as regiões mais pobres, que são justamente onde tem mais problema de esgoto a céu aberto, falta de água potável, esses municípios mais pobres, eles não vão ter dinheiro para pagar. Então, o que acontece? As empresas de saneamento privadas não vão querer e atender essa população mais carente, esse município mais carente. Então, a gente tem aí um problema que pode ser esse lobby dessas empresas e isso pode, claro, estar mexendo com o nosso Congresso também. A gente sabe que as coisas não são de graça e eles têm tudo um interesse por trás e o nosso executivo, o nosso legislativo, eles todos têm que atender alguns certos interesses. Mas, enfim, não vamos entrar no foco aqui na discussão, tá? Vamos falar sobre essa questão que é importantíssima e também já deveria ter evoluído bastante, tá? Bom, enfim, como eu falei, esse projeto de lei ele vai abrir espaço para as empresas privadas, só que o que acontece? Enquanto isso não está sendo debatido a chegar a um consenso, ou melhor, está sendo debatido, mas ainda não chegou num consenso final, não bateu o martelo, a gente tem vários problemas de saúde pública por conta da falta de tratamento de água, de esgoto a céu aberto, doenças transmissíveis por vírus, bactérias, a gente tem doença de Chagas, a gente tem problemas como hepatite também, e são situações que fazem o quê? A criança faltar na escola, mais
mães, mais pais levando seus filhos, ou eles mesmos procurando a rede pública de saúde para tratamento por doenças que poderiam ser evitadas, como a própria disenteria, por exemplo, e são gastos públicos também. Então é uma cadeia, uma coisa leva a outra. A gente vê que a falta de tratamento, a falta de esgoto tratado, a falta de água potável leva a uma doença que leva a mais pessoas procurando a rede de saúde, que leva a mais gastos do governo, e aí vai uma cadeia sem fim, sem resolver o problema. Então a gente fica aí nessa discussão constante, bem à la Brasil mesmo, né? Pelo que eu apurei também, países como o Chile, por exemplo, aqui na América do Sul, e a Alemanha na Europa, são países que deram certo, que investiram nessa privatização de serviços de saneamento. Então, eu acho que ficam aí como exemplo para a gente, tá? Outro exemplo também, a gente tem agora, mas aí falando não de países que privatizaram das iniciativas, mas é sobre o Nobel de Economia que saiu essa semana, tá? Foram 3 pessoas, super interessante que aconteceu. Uma mulher, foi a mulher, ou melhor, ela não é a mulher, é a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel na área de ciências econômicas, tá? Ela tem 47 anos, se eu não me engano, e junto com ela mais 2 pessoas, então é um trio que ganhou, e esse trio é muito interessante porque eles fazem um estudo experimental na área da pobreza, e dentro desse estudo fala de questões básicas, por exemplo, como a falta de saneamento, que pode ser um fator, pode não, é um fator que crucial para que pessoas estejam cada vez mais carentes, para que elas não tenham a cidadania, ou para que elas não tenham o básico para poderem viver no seu dia a dia, a dignidade de poder andarem por um lugar onde a sua coleta de lixo efetiva acontece de verdade, onde elas não precisam, não tem problemas de saúde ocasionados por questão de falta de tratamento, por essa falta de universalização dos serviços, que muitas vezes a gente, ou melhor, muitas vezes não, a gente fala, né? É tão básico que chega a gente a esquecer. Por quê? Porque a gente tem, quem tem geralmente não percebe, mas agora quem convive o dia a dia ali, passeando com aqueles bichos peçonhentos, que são super nocivos para a saúde, as pessoas, eles acabam acostumando também, mas não deveria ser assim. É uma questão muito básica, mas infelizmente a gente tem uma parcela grande da população que não tem acesso a esse serviço básico. Então, é realmente alarmante, né? Bom, pessoal, então eu finalizo com isso, tá? Eu falei agora do Nobel de Economia, que é uma coisa que eu acho importante também a gente considerar, afinal são pessoas que trabalharam nisso, que fizeram estudos, não foi de um dia para a noite, eles fizeram estudos que podem mudar a realidade de muitas situações de cidades muito pobres, então, assim, precisa ser falado, a gente tem que bater palma para essas pessoas e tem que saber sobre esses estudos, e eu finalizo o quê? A gente está falando aí de serviços básicos, mas que o Brasil está, digamos, há anos-luz aí de distância para poder resolver essas questões. A gente está meio que na contramão, está no século XIX na questão do saneamento. Então, com isso, eu deixo aí como minha dica de série, filme, livro, é uma série, tá, que chama Fargo, mas é muito interessante porque eu lembrei disso por acaso. O personagem principal, Lester, o segundo principal, Lester, é muito frequente aparecer no porão da casa dele uma imagem atrás dele que está escrito assim: e se você está certo e todo mundo está errado? Bom, é mais ou menos assim, ele faz um monte de coisa errada, mas ele é tão para baixo com autoestima que, de repente, surge um cara na vida dele que começa a falar assim: não, você tá certo, não tá fazendo nada de errado. E aí tem uma cadeia de coisas que acontecem em seguida, e esse quadro aparece atrás dele frequentemente, e acaba que ele se convence de que ele tá certo nas atitudes dele. Só que as atitudes dele são absurdas. Então é uma série fantástica, eu super recomendo. A primeira temporada, então, é muito boa mesmo. Assim, é uma viagem, tá? É uma viagem sem sair do lugar. E é interessante porque eu acho que a gente pode se dizer que o Brasil está meio assim, sabe? Acho que muitos governantes pensam: não, eu estou fazendo muito bem. Só que, na verdade, a gente está totalmente na contramão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá?
baita trabalho para fazer, mas com certeza vai valer a pena. Então, vocês viram aí que tem um inscreva-se no canal, não deixa de inscrever e deixa seus comentários também, que é bem importante, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.